Enquanto a esquerda volta a tratar o neoliberalismo como bode expiatório para todos os pecados do mundo, Carlos Bolsonaro, filho do presidente, acusa os liberais de papel higiênico da esquerda, seja lá o que isso quer dizer. A crise do coronavírus deu a largada para uma infinidade de críticas ao liberalismo. Sobre isso, eu vou conversar hoje com dois professores de universidades públicas brasileiras que dão aulas em cursos de humanas, mas que, apesar do estereótipo, são liberais autênticos e colaboradores do Livros, além de pernambucanos como eu. Estou falando do sociólogo Josias de Paula Júnior, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Bom dia, Josias. Bom dia, prazer. E também do meu colega jornalista, crítico cultural e professor de comunicação e da pós-graduação em letras da UFPE, Eduardo César Maia. Bom dia, Dudu. Bom dia, mano. Prazer estar aqui com você. Com vocês todos. Então confira a nossa conversa, mas já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque o Livres, mesmo em quarentena, continua trazendo para você de segunda a sexta-feira um conteúdo novo, sempre com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Bem, a Covid-19 é causada por um vírus, todo mundo sabe, que surgiu na China, um país governado por uma ditadura socialista de partido único. Em tempos de xenofobia, eu vou logo deixar claro, de forma alguma eu estou querendo culpar os chineses pela pandemia, até porque não é possível fazer exercícios contrafactuais para saber como seria a trajetória da doença se ela tivesse surgido em outro lugar, numa democracia liberal. Mas sem fazer juízo sobre a causa do desastre humanitário que nós estamos vendo em todo o mundo, é um fato que a pandemia surgiu na China e é um fato que a ditadura chinesa reprimiu as primeiras denúncias de médicos e jornalistas que alertaram para o risco do coronavírus. Isso, inclusive, foi destacado pelo escritor Mário Vargas Llosa, um artigo recente. De toda forma, também é fato que, no fim das contas, a gente está lidando com uma crise que tem efeitos sociais e humanitários profundos, mas que tem uma origem biológica. E, apesar de tudo isso, a gente está vendo o surgimento de discursos que usam o liberalismo como um bode expiatório e tentam usar a crise para questionar a democracia liberal, a economia de mercado e a sociedade aberta. Josias de Paula Júnior, você escreveu um artigo recentemente sobre esse assunto, está publicado no site do Livres. Por que, em momentos como esse, o liberalismo surge como um bode expiatório no discurso político? Um vilão, digamos, para a esquerda brasileira, tem muita novidade. Existe uma coisa que é maior, digamos assim, do que uma acusação ao liberalismo como uma teoria política, econômica. Existe também, já há décadas, né? Ou seja, por parte do que se chamam teóricos críticos ou, enfim, autores que a esquerda toma como referência, uma crítica, digamos assim, civilizatória. Né? Coloca tudo no mesmo papel. Que eu acho que é importante a gente trazer isso, sabe, mano? Modernidade, ciência, sociedade livre, liberalismo, isso tudo entra sinônimo, não? Isso tudo é uma coisa só. Isso tudo é rechaçado. Né? Não sou eu que estou dizendo aqui, isso é matéria muito conhecida, sendo uma crítica que muitas vezes deriva para o irracionalismo, né? Do ponto de vista teórico. Né? De autores como Foucault, como Derrida, chama de pós-modernidade. Enfim, eu estou querendo pensar o seguinte, que mais do que circunscrever concretamente o que seria um liberalismo, não existe essa preocupação. Existe uma tentativa forte de questionar a realidade per si, ou seja, o conjunto de instituições, né? Que, de novo, assim, que eu acho que é importante para a gente, nessa conversa, falar, que inclui ciência. Enfim, aí o liberalismo, do ponto de vista da crítica de esquerda, não é novidade. O curioso é você ver essa direita nossa, essa direita que também é irracionalista, que também é anticientífica, toma o liberalismo como inimigo. Por quê? Porque parece ser, entre os discursos, aquele que reiteradamente está apontando para a necessidade da gente firmar pé em instituições, né, políticas, econômicas. Pois é, eu acho que Josias já trouxe vários elementos bem interessantes sobre a questão da conceituação de liberalismo ou, no fim das contas, da ausência de conceituação que surgem nesses discursos acusatórios. E, geralmente, inclusive,
acaba surgindo como uma premissa uma espécie de falsa equivalência entre liberalismo e anarquismo, né? Como se o fato de qualquer uso do Estado que aparece como necessário no momento de pandemia fosse, em si, uma contradição dos valores liberais. Dudu, o que é que você destacaria como os traços essenciais do pensamento liberal nesse contexto de pandemia? E essa contradição entre uso do Estado e liberalismo é real? Bom, mano, é uma coisa que eu pontuo sempre quando eu estou falando e tentando argumentar a respeito da tradição liberal. Eu não gosto nem de falar de teoria liberal ou de ideologia liberal. Eu prefiro falar de tradição liberal, porque é uma tradição muito ampla, historicamente, né? Ela não admite uma só definição, ela não se resume a um determinado programa ideológico ou partidário. Portanto, as críticas ao liberalismo elas têm que ser bem concretas para que a discussão tenha algum sentido. E é claro que uma tradição liberal teve seus erros, seus equívocos, e foi utilizado, às vezes, os valores da liberdade para promover outro tipo de coisa. É, no caso atual, uma crise como essa, ela ilustra uma série de coisas. E é muito interessante pensar a partir disso mesmo, como vocês estão já fazendo. Se a gente lembrar, por exemplo, o que foi o movimento social prévio à Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Uma situação também de escala planetária, de escala global. A democracia liberal, naquele momento, ficou em xeque. Ficou em xeque porque havia, digamos, dois polos extremos com respostas prontas para o que a sociedade precisava, né? E é mais fácil, do ponto de vista da movimentação das massas, da movimentação das pessoas, das paixões, você apelar a extremos para conseguir os seus interesses políticos, enfim, para manejar as pessoas, para mover as pessoas na direção. Eu acho que está acontecendo, no momento aqui, algo semelhante, né? A tradição liberal, o discurso liberal, volta a ser o bode expiatório de esquerda e direita, como falou Josias aí, justamente porque a solução, o ideário liberal, ela não tem um programa pronto, uma resposta previamente articulada para uma questão sobre essa. O que a gente tem, na verdade, é que grande parte do Ocidente vive em democracia liberal, né? São países democráticos liberais, que estão respondendo a uma crise extrema, né? E mostrando suas deficiências, cada país à sua maneira. Portanto, quem chega com resposta pronta aparece como guru, aparece como profeta de uma ordem nova que pode ser melhor, que pode superar a que atualmente estamos e que se mostra imperfeita. Obviamente é imperfeita, né? Mas eu inverteria a discussão. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: o que é que a gente quer preservar enquanto sociedade depois da crise do coronavírus? E não como a gente somente vai enfrentar o coronavírus, né? É claro que no momento de emergência, no momento de crise global, algumas medidas centralistas, Estado mais forte, enfim, isso vai ser necessário. E não tem o que fazer. Isso não é transformar o ideal democrático liberal no ideal, sei lá, no comunismo ou no ideal autoritário. Pelo contrário, você está respondendo com uma ferramenta da democracia liberal, inclusive a legislação prevê esse tipo de coisa, para responder a uma situação contingente, muito difícil, né? Vamos perder muitas coisas, inclusive liberdade, vamos perder, né? Vamos ter que resgatá-la em algum momento. Espero que não se aproveitem disso os populistas, enfim, no mundo todo vão aparecer populistas de todo tipo, de toda orientação ideológica, para dar respostas mágicas para um problema que tem que ser resolvido no âmbito daquilo que Josias estava enfatizando, do aprimoramento institucional, do uso do que a gente já tem institucionalmente e da ciência, da instituição científica partilhada hoje globalmente, né? A comunicação da ciência hoje se dá no âmbito global, as trocas de ideias. Então a gente está num mundo muito melhor, né, para esse mundo globalizado, para enfrentar uma situação como essa do que estávamos, os nossos avós e bisavós estavam na época da gripe espanhola, por exemplo. Né? Então, claro, a globalização trouxe um problema, que foi a rápida difusão das pessoas pelo mundo, ajudou a espalhar a enfermidade, mas, ao mesmo tempo, a gente pode compartilhar globalmente esses problemas. As televisões, o jornalismo internacional está 24 horas por dia nos mantendo informados, né, e de maneira plural, enfim, todas as consequências acontecendo no mundo todo. Isso é uma vantagem, eu acho. A gente tem que pensar também sobre as vantagens de estarmos em democracias liberais num momento como esse, em que algumas desvantagens podem aparecer também, né, com essa dificuldade de centralismo, por exemplo, para tomar ações grandes.
Mas, enfim, temos dispositivos para isso e eu acho que boa parte do mundo está adotando esses dispositivos. Eu vou seguir um pouco aí a inspiração de Josias, que trouxe mais concretamente os atores que estão em voga, e vou pedir para Eduardo reagir a um trecho de um artigo publicado essa semana pelo professor Vladimir Safatli, da filosofia da USP, e que é muito ligado ao PSOL, né? Tentando refletir sobre a crise, ele escreveu o seguinte parágrafo: achar que é possível negociar com quem procura toda oportunidade para preservar seus ganhos, quem se serve do Estado para espoliar o povo em qualquer situação que seja, demonstra incapacidade de saber contra quem lutamos. Que aprendam de uma vez por todas. Neoliberais não choram. Eles fazem conta mesmo quando as pessoas estão a morrer à sua volta. Eduardo, você chora? Em primeiro lugar, essa nomenclatura neoliberal, a gente poderia discuti-la em si mesmo, né? Pouco significa aplicada à tradição liberal, que eu reconheço como valiosa, mas enfim, vamos lá, vamos tentar se ater ao que ele diz. Se Bolsonaro pelo menos fizesse conta, já seria alguma coisa. Ele não faz conta, não se trata disso. Não é o que está movendo o irracionalismo a falta de empatia, se quiserem, de Bolsonaro, não é uma visão economicista da sociedade, não é nada disso. É um total descolamento, né, daquela bolha dele, mais próxima dele, dos filhos, enfim, dos olavistas que estão próximos do governo, que fazem um discurso. Não é que eles reconheçam o problema e proponham soluções muito diferentes, é porque eles não reconhecem até o último pronunciamento, que ele deu um passinho atrás, mas não reconhece o próprio problema. Então, acho que a crítica do Safatli, nesses termos, né, realmente ela tira no ar, porque não é disso que se trata. Né? Você tem o próprio ministro da Economia, que a gente pode até rotulá-lo de neoliberal. Ele tem uma postura, em muitos sentidos, que Merkel chamaria de paleoliberal, né? Uma crença economicista extrema, uma ideia de que a privatização em si resolve todos os problemas, enfim. Mas não é isso que está acontecendo agora, não é essa a questão. Não é isso que está travancando um melhor manejo da crise do âmbito federal, não é esse tipo de questão. O próprio ministro da Economia, nas entrevistas que deu junto com o resto dos ministros, parece estar bem afinado a um discurso racional, né, de que é preciso frear a epidemia, né, frear a curva, achatar a curva, como estão dizendo, e, ao mesmo tempo, tentar solucionar problemas econômicos que aparecem, principalmente num país com a desigualdade brasileira, e a gente vai precisar de uma espécie de colchão para uma fatia da população pobre, desassistida, né? E isso é um discurso que os próprios ministros de Bolsonaro, os ministros que estão à frente disso aí, eles reproduzem, eles falam isso, eles não estão à parte, eles não estão descolados da realidade. Você pode discordar de uma coisa ou de outra deles, e eu discordo, mas me parece que estão lidando com um problema concreto, com respostas concretas. Enquanto o Bolsonaro e um grupo menor do governo está completamente descolado do que seja uma resposta ao problema, uma mínima resposta concreta. Eles estão num âmbito ideológico abstrato, completamente abstrato, uma teoria da conspiração alimentada por fanáticos que não leva a canto nenhum. Não leva a canto nenhum, porque não está se referindo a nada. Ele não está criticando nada concretamente. Né? E aí volta aquele assunto da imprensa. A imprensa, só que está dando uma visão só das coisas. A gente tem uma imprensa plural, apresentando um bocado, um monte, uma variedade de respostas, uma variedade de perspectivas críticas de especialistas, de cientistas, de economistas, enfim. A imprensa está apresentando, sem parar, uma série de propostas. O espectador, o leitor da imprensa, é que vai ver que caminho vai tomar de acordo com seus valores. Não há uma imposição de uma visão da imprensa contra a visão do governo. Né? É uma forma empobrecedora de ver isso, porque simplesmente não se trata de uma contraproposta de Bolsonaro ao problema. Não há uma proposta de Bolsonaro em relação ao problema. Pois é, Josias, eu vou pedir para você reagir a um trecho do outro extremo. O Carlos Bolsonaro publicou o seguinte, basicamente querendo
defender, de certa forma, que nós estaríamos dando aval ao seguir a ciência nesse contexto a atos que seriam mais autoritários do que o golpe de 64. Ele diz o seguinte: o desenho é claro, partimos para o socialismo, todos dependentes do Estado até para comer. Grandes empresas vão embora e o pequeno investidor não existe mais. Conseguem a passos largos fazer o que tentam desde antes de 64. E tem gente preocupada com a fala do presidente. Com prudência e sofisticação, o liberal vai cumprindo seu eterno papel, o papel higiênico da esquerda em troca de migalha. É fantástico um documento histórico, né, desse momento. Se algumas pessoas estão achando que é um depoimento isolado, não é. Dia desse, o inconstante Constantino, né, o Rodrigo Constantino, talvez num movimento tá aí, sei lá, de reaproximação com um bloco mais olavista, falou coisa muito parecida disso aí. Eu não tenho literalmente aqui para ler, mas era exatamente isso, ou seja, que os liberais fazem um jogo da esquerda, né? E não percebem o perigo. Veja, o que está por trás? Primeiro, de novo, primeira coisa importante, eu concordo muito com o Dudu quando ele diz assim, você não tem uma teoria liberal, sei lá, um movimento, né, um conjunto amplo de ideias, claro, né, firmado em alguns supostos, tal, que atravessa séculos aí em processo dinâmico de mudança e transformação. Esses exemplos de Carlos Bolsonaro, tal, são exemplos claros de pessoas que não têm o menor entendimento. Veja, como é que a pessoa pode, supostamente, confesso que não tenho um grande aprofundamento sobre Carlos Bolsonaro, mas veja, como é que a pessoa pode se dizer liberal se dizendo um entusiasta do golpe de 64? Não tem nada mais oposto, nada mais. Ou seja, se tem uma coisa que unifica as várias matizes de liberalismo, a crítica, né, sem concessões, ou seja, a postura mais firme possível contra qualquer forma de autoritarismo. O liberalismo ele já nasce contra o absolutismo, ou seja, ele já nasce para a necessidade de liberdade civil, de liberdade política. Nunca vai sair, ou seja, isso é digamos, o DNA do liberalismo. Então, não tem como você fazer nenhuma forma de conjugar uma postura liberal com uma postura de elogio à ditadura, à tortura, qualquer forma desse discurso. Então, assim, esse discurso da direita, o que é que ele carrega? Ele carrega, o que eu digo assim, é um mínimo conceitual. Né? A gente não pode falar de liberalismo, senão assim, a gente perde, inclusive, a razão de ser do que a gente está falando aqui. O liberalismo não é uma coisa só, mas é algo. E esse algo ele nunca pode ser relacionado ao autoritarismo. E isso é completamente desconhecido de figuras como Carlos Bolsonaro. Por outro lado, desculpe só me prolongar mais um pouco, você tinha falado, né, do neoliberal na questão do Safato. Safato é um desses grandes vendedores de apocalipse diário, né? O cara que diz que não vai ter eleição em 2018, enfim. Não tem muita, às vezes, seriedade assim, com as previsões e análises. E tal. Mas assim, a questão neoliberal pela esquerda. Se a direita tem um desconhecimento e atrela, digamos, aquilo que ela vai dizer do liberalismo, sua maquinação persecutória, né, da teoria da conspiração, né, no caso olavista, de que há um movimento globalista internacional, etc., etc., e aí o liberalismo é nada mais, nada menos do que um idiota útil da esquerda, na esquerda para um completo inconstância, né, mínima do que se chama do termo neoliberal. E aí, só para ficar num exemplo, já estou me estendendo muito, mas basta lembrar uma coisa que está na ordem do dia, que é da renda básica, ou seja, da expansão de um colchão de proteção social numa crise dessa. Em 2003, ou seja, quando Lula decide aderir ao Bolsa Família, deixando de lado o programa Fome Zero, estava ali na cabeça do projeto economista Marcos Lisboa, houve um grupo de intelectuais do PT e de ministros do governo do PT denunciando aquilo como neoliberal. Aquilo foi puxado numa entrevista por Maria da Conceição Tavares, a grande economista da esquerda, e foi seguido por José Graziano, por Jacques Wagner, por Miguel Rosseto, Frei Beto, enfim, uma série de ministros parlamentares do PT pediram explicação. Nessa clássica entrevista, ela chamava o Marcos Lisboa de débil mental. Né? Débil mental. Um semi-analfabeto. Enfim, veja, então eram neoliberais infiltrados dentro do governo Lula. Você veja, completa ausência de substância, isso que torna o debate absolutamente impossível.
Esse foi o Livros de Notícia dessa segunda-feira, 6 de abril de 2020. Hoje à noite, às 19 horas, nós temos um encontro marcado ao vivo aqui no canal do Livros em youtube.com/livres e vamos conversar sobre a sociedade ativa contra o coronavírus. Para isso, teremos a companhia de Carla Falcão, Walter Cavalcante e Marcela Monteiro Barros, além da nossa parceira Irina Bulara, do Renova BR. Então, não se esqueça, convide seus amigos e esteja conosco, vai ser imperdível. E amanhã, às 8 da manhã, a gente volta aqui a conversar com Eduardo Josias, dessa vez sobre o que o pensamento liberal tem a dizer sobre a crise do coronavírus. Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira você conta com a nossa companhia, sempre trazendo um vídeo novo com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até mais.